Graça e paz, meus amados, uma boa noite no Senhor. Eu gostaria de refletir nesse momento com os amados uma passagem bem conhecida em João, capítulo 6, que João relata o acontecimento que se deu quando Jesus multiplica pães e peixes. Então, em João 6 está escrito assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Amado, nós estamos vivendo um quadro social complicado. Logo que cessar essa epidemia, nós atravessaremos uma recessão, talvez uma crise mais complexa do que essa que nós estamos atravessando com o vírus, com o Covid-19. E nós precisamos então aprender com esse cristão no meio de uma multidão, um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos e coloca à disposição do Senhor para abençoar uma multidão. A multiplicação de pães já havia acontecido com o profeta Eliseu. No capítulo 4 e 2 Reis, Eliseu marcou uma reunião com os discípulos dos profetas e chegaram 100 homens e só havia 20 pães. Geazi, o seu servo, ficou abismado e disse: o que aconteceria? Como aqueles 100 homens iria ser alimentado com apenas 20 pães? Mas Eliseu, como servo de Deus, mandou assentar-se, orou e aqueles 20 pães se multiplicaram, todos se alimentaram muito bem e ainda sobraram alguns pães. Jesus então vai realizar um milagre aqui com essas características, mas de proporções muito superiores. O que aconteceu aqui é que Jesus passou todo um dia pregando pelas cidades, aldeias, evangelizando e curando os enfermos. E essa multidão acompanhou tudo isso. E Jesus então chama os seus discípulos, entra no barco e vai ao monte para descansar. Ele quer descansar, ele precisa descansar com seus discípulos. Mas a multidão, ela toma conhecimento de onde ou para onde Jesus estava indo com seus discípulos. Então essa multidão vai por terra e chega nesse local antes mesmo do Senhor Jesus com seus discípulos. Ele está ali. E Jesus então chega, olha para essa multidão, se dirige aos seus discípulos dizendo: eu me compadeço dessa multidão, porque eles estão atrás de mim já desde pela manhã, eles estão interessados em ouvir o Evangelho, eles querem ver os milagres, e eu não posso despedir essa multidão para casa sem se alimentar. E então ele vai provar a fé dos seus discípulos e vai dizer: nós vamos alimentar essa multidão. E então os seus discípulos começam o questionamento, como todos nós o faríamos, mas como nós vamos alimentar essa multidão? Não temos nada.
Até que aparece, então, um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Lucas, ao relatar na sua visão esse acontecimento, diz que Jesus mandou que essa multidão fosse subdividida em grupos e cada grupo teria 50 homens. Então, Jesus assim o faz porque Jesus é um Senhor ordeiro, o Senhor gosta de ordem. Então, ele manda organizar essas pessoas em grupos. Mas há um grande problema. Como 5 pães e 2 peixinhos vão alimentar essa multidão? Jesus então ora, entrega o pão, os pães e os peixes ao Senhor, Deus, que é o multiplicador, abençoa esses elementos e manda os seus discípulos distribuir. Então, o texto diz que só de homens 5.000 foram crianças e mulheres. E ainda sobraram 12 cestos, mostrando para nós hoje que esses 12 cestos tipifica para nós os 12 meses do ano, onde o Senhor ainda hoje nos promete, nos garante que não vai faltar o pão no decorrer dos nossos anos, dos 12 meses, porque sobraram 12 cestos de pães. O que nos chama a atenção aqui, amados, é o testemunho que esse jovem nos deixa. Nós temos vivido um evangelho utópico. Quando nós olhamos a história, quando Karl Marx vai falar sobre o capitalismo com o Friedrich Engels, eles vão trazer um socialismo utópico, onde os ricos continuariam sendo ricos e os pobres sendo pobres. Não haveria uma distribuição legal, honesta, sincera. E hoje a gente está vivendo esse evangelho, onde nós temos os nossos interesses, onde as pessoas querem tirar proveito do evangelho, quando esse evangelho diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então nós temos um grande desafio para nós. Nos parece que o coronavírus ele vem para julgar, para trazer, na verdade, a população mundial, a população incrédula, a população pecadora, destituída da glória de Deus, afastada do Evangelho, porque ignoram o amor do Senhor. Então nos parece que esse vírus, essa epidemia, vem julgar mais os ímpios, os pecadores. Deus tem guardado a sua igreja como guardou o seu povo ali no Egito, no período das pragas. Deus está guardando a sua igreja, está guardando o seu povo. Mas depois dessa epidemia, virá então uma grande crise econômica, virá a recessão, onde faltará o alimento, onde as famílias com certeza se apertarão, multidões estarão atrás de pães e peixes. E então a gente precisa aprender com esse jovem cristão a distribuir, a compartilhar o pouco que nós temos com uma multidão faminta. Tenho certeza, meus amados, que logo depois dessa crise as pessoas já estarão pensando diferente, já estarão mais próximas do Senhor. Mas nós sabemos que o homem com fome, a família com fome, começa novamente a duvidar, a questionar. Então a gente precisa viver o evangelho que esse jovem viveu, no meio de uma multidão faminta, diante do Senhor Jesus, que é o pão da vida, que é o multiplicador, é Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da provisão, é o Deus da multiplicação, é o Deus que faz as coisas acontecerem, Deus que, na verdade, faz com que o pouco se torne muito. Então, hoje, a gente, muitas das vezes, pregamos o Evangelho, mas não vivemos o Evangelho. Francisco de Assis, ele nos ensina uma verdade que nos chama muito a atenção. Quando ele, com toda a riqueza, seus pais muito ricos,
ele abriu mão de tudo para se igualar ao mais pobre da terra. E ele disse o seguinte para nós, no seu tempo e para nós hoje: prega o evangelho verdadeiro, e quando for preciso, use palavras. Ora, nós estamos, na verdade, pregando o evangelho com palavras, mas nós não estamos vivendo o evangelho, que é dar muito mais do que jogar palavras. Então, o tempo que nós vamos atravessar é um tempo que esse jovem atravessou, quando muitos estavam famintos, muitos estavam com fome. Ele poderia simplesmente pegar aquilo que ele tinha e sair para um canto e comer, se alimentar, talvez com alguém da família, mas ele não pensou nele próprio. Ele, acompanhando a Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, aprendeu com Jesus que melhor coisa é dar do que receber. Aprendeu com o Senhor Jesus que não adianta, na verdade, o homem perecer pelo pão, mas é preciso, na verdade, lutar, trabalhar para alcançar uma vida eterna. E então esse jovem nos ensina que, se nós queremos de fato viver, não apenas pregar, não apenas falar do Evangelho, mas viver o Evangelho, precisamos ver o que nós temos, ou o que nós teremos depois dessa crise. E se nós estaremos dispostos a abençoar a outros, como esse jovem abençoou. Então, meus amados, nesses tempos difíceis, onde o Senhor Jesus diz que nós somos o sal, que nós somos a luz, o mundo está sem direção. Os homens nem as autoridades têm, na verdade, a luz, têm a certeza de onde e como nós vamos chegar após essa crise. Mas nós temos a certeza, a convicção que o Evangelho nos assegura que Jesus nos prometeu estar conosco em todos os momentos de nossas vidas. Então nós temos essa certeza que o Senhor nunca nos abandonará. E o mundo então vai precisar ver os verdadeiros cristãos, conhecer os verdadeiros cristãos. Então nós, como luz, precisamos iluminar o caminho dessas pessoas, dessas multidões que estão em trevas. Então vamos viver esse Evangelho. Vamos partilhar aquilo que nós temos, porque nas mãos do Senhor, com certeza, o pouco se multiplicará. E aqueles que fazem parte dessa multidão que hoje está faminto, vai se alimentar do pão vivo que desceu do céu, e esse pão só nós, cristãos, temos para proporcionar, para colocar nas mesas ou nas mãos de uma multidão faminta. Vivamos o Evangelho e não apenas preguemos o Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.